Éder, você que advoga aí já há mais de 20 anos, mas também tem uma trajetória religiosa católico, né? Católico atuante, já desde criança também, né? Ele foi coroinha, participa do ECC, é também palestrante, né? Nos encontros de casais. Éder, a sua formação política, ela também caminha por esse viés religioso, podemos dizer assim, Éder? A política já nasce e é própria, penso assim, de todo cristão. Quando a gente pensa na política, não tem como separar a política, na ideia do que ela efetivamente é e deve ser, dos ensinamentos maiores de Jesus Cristo. Mas eu quero ir antes mesmo de Jesus Cristo e chamar a atenção para a Grécia Antiga. Afinal, estamos num papo filosófico, o programa foca isso, e pensando que os grandes homens e mulheres daquela época já pensavam em política, já pensavam em democracia, e mesmo naquela época, há 2.400 anos atrás, mais ou menos, Platão, por exemplo, um dos grandes expoentes da Grécia Antiga, ele já citava a seguinte frase, e que muito ubicativa. Ele escreveu bem assim, disse bem assim nos seus diálogos: o verdadeiro governante não está destinado pela natureza a considerar o seu próprio bem, mas o bem dos governados. Imagine, pajé, imagine, caros ouvintes, que há tanto tempo atrás, né, já se discutia, né, a real finalidade da política, a sua maior importância. E naquele momento, embora tão antigo, já os políticos, os governantes já eram vistos como pessoas que tinham que se dedicar ao bem das outras pessoas, da comunidade e da sociedade. E não dedicar a política apenas para satisfazer o seu próprio bem, satisfazer os seus próprios interesses. 400 anos depois, eis que surge o maior de todos os homens, eis que surge Jesus Cristo, já trazido para a prática, embora em um dado momento já separasse o que era de César, não é, do que era de Deus, mas ele vem de forma a tornar cada vez mais prática a vida de cada ser humano. Não é? Eu costumo dizer, e tenho dito isso em cada passagem minha, nas minhas andanças, nas visitas que eu faço, me apresentando como pré-candidato, nas oportunidades que eu tenho para falar ao público, eu digo que uma vida sem dedicação à comunidade é uma vida inútil. E isso eu aprendi, como todos nós podemos aprender, com os ensinamentos do Evangelho, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós que temos essa vida aqui, como única passagem nossa na ideia do cristão, né, para você poder se aprimorar, se progredir para fazer o bem, nós não podemos perder nunca, nunca, jamais, a chance de poder se dedicar à comunidade. E a forma exemplar, ou a forma mais relevante pelo menos, de você poder fazer um bem maior, um bem que alcance mais pessoas ainda, é sem dúvida alguma exercendo um cargo público. Na nossa seara, no nosso município, na condição de prefeito, ou de prefeita, na condição de vereador ou de vereadora. Não é? Nós podemos, no nosso dia a dia, praticar o bem e ajudar o próximo. Mas quando a gente tem como ferramenta o exercício de um emprego público, de um cargo público, de um mandato eletivo, aí a gente pode fazer um bem maior e alcançar mais pessoas ainda. Não se pensa no futuro, pajé, sem pensar nas próximas gerações. Meu grande amigo e finado Dr. Ricardo Ladeia, ele usava a seguinte expressão: ele tinha de pensar em Caetité, pensando na vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Isso é muito emblemático e nos chamava muito a atenção, porque a gente via na posição de Ricardo um político estadista, de um verdadeiro estadista. Winston Churchill é um dos estadistas mais aclamados do século passado, muito conhecido de todos. Ele já diferenciava assim os demagogos dos grandes políticos e estadistas, porque os grandes políticos e estadistas eram aqueles que pensavam nas futuras gerações e não apenas nas próximas eleições. E o que a gente vê em Caetité, infelizmente em toda a região, como de comum, como de regra, e no Brasil, infelizmente, é que os políticos
não é? Que tomaram a política como um meio de vida. Aquelas pessoas que vivem da política, que tomaram a política como profissão, quando ela deveria ser apenas o exercício temporário de um cargo. Essas pessoas agem politicamente e querem fazer algum tipo de transformação apenas pensando na sua reeleição, portanto, pensando apenas nas próximas eleições. Né? Esses maus políticos, eles têm apenas um projeto, portanto, de poder, e não um projeto de gestão administrativa. Né? Nas conversas que eu tenho feito, eu tenho visitado, eu tenho conciliado o tanto quanto possível a minha advocacia, afinal de contas tenho contas para pagar, tenho filha na escola e tenho minhas obrigações como todos os pais de família têm. Eu tenho tentado conciliar a advocacia com a atividade política dentro da figura da pré-campanha que é permitida pela legislação eleitoral. E nessas andanças eu procuro mais escutar, mais ouvir do que já lançar aquelas propostas. Eu já tenho muitas ideias, já adianto essas ideias. Mas se nós como nós temos de pensar a política, pensando na Caetité do futuro, na Caetité que está dos próximos 50 anos, nós temos de planejar desde já. Né? Se eu for eleito prefeito de Caetité, pela vontade do povo e pela graça de Deus, eu não posso pensar Caetité ou pensar em Caetité a partir do mês de janeiro, a partir da posse. A gente tem de pensar desde já. Né? Por isso que a gente chama e convida a todos para participar de um plano de governo que seja colaborativo. Não é? E Caetité é linda, Caetité é muito rica. Eu estou impressionado, mais ainda do que eu já estava, afinal com isso, bem Caetité, estou conhecendo, entretanto, mais de perto ultimamente, mas a gente percebe que nós encontramos na zona rural de Caetité, apesar de todas as dificuldades, de toda a seca, com toda a diversidade do clima e tudo mais, né? Apesar da crise financeira que assola o país e a região também, nós encontramos homens e mulheres que são verdadeiros empreendedores e empreendedoras. A gente vê pessoas, né, se reunindo em comunidade, por exemplo, para tirar da produção de leite e colocar num tanque comunitário, né, que atenda aquelas pessoas todas, né, para conseguir aumentar a produtividade. A gente vê pessoas sozinhas, do seu esforço apenas, né, investindo no melhoramento da raça, pessoas que na época de seca já conseguem plantar de uma forma mais eficaz para aumentar a produtividade, a palma, por exemplo, né, para já substituir naquela época em que não há mais pastagem, não há mais capim. Ou seja, a gente vê essas pessoas se empreendendo, não é? Essas pessoas buscando mecanismos para melhor sobreviver. Não é? E é muito bom a gente ver pessoas fazendo isso, porque essas pessoas mostram uma certa independência. Quando o mal político quer que aconteça justamente o contrário, porque acaba dependendo e tornando essa pessoa espécie de escrava. Aí vem a questão de Etienne de La Boétie, no discurso da servidão voluntária, porque quando o mal político vai até a comunidade, vai até o eleitor, o cidadão, a cidadã, não é? E diz a ele o seguinte: olha, você não tem direito, você tem privilégios. Se você tem aqui um exame, se você tem um remédio, uma rua calçada, uma estrada sem buracos, não é? Isso não é direito seu, isso é um privilégio que eu concedo a você se você votar em mim. Não é? E o pior disso tudo, quando tira a independência da pessoa e a torna uma espécie de servil, de um escravo, eles acabam acostumando a pessoa pobre, a pessoa fraca, a pessoa excluída, aquela pessoa que Jesus tanto buscava e tanto tentava salvar. Eles acabam acostumando as pessoas no Estado, é como se eles simplesmente não tivessem direitos. Não é? Quando a pessoa se acostuma a uma má gestão, a uma prefeitura que infelizmente não funciona, a pessoa acha que simplesmente ela não tem direitos a nada. Não é? Que tem direitos apenas a alguns privilégios e tem direito a privilégios se votar nos maus políticos. Isso é muito ruim. E a política tem de ser feita com transformação, não é? Com muita coragem. Inclusive, o bom prefeito, o bom vereador tem de ser aquele prefeito, vereadora, que tenha condições e tenha coragem decisivamente de falar sim na hora do sim e falar não na hora do não. Não é? Tem de ser forte e corajoso para isso. Não é? Nós temos de ter muito zelo com as contas públicas e planejar, temos de ter responsabilidade fiscal. É uma pena que Caetité é o município hoje mais pujante da região, um dos mais, pelo menos, com índices recordes de arrecadação financeira. No entanto, é o município que menos cresce e que acaba perdendo as suas riquezas para municípios vizinhos. Isso é uma grande tristeza. A gente vê que muitos municípios aqui do entorno de Caetité, bem mais pobres e que arrecadam bem menos,
já está quase que à frente de Caetité no que diz respeito a avanços na área social, avanços na área da infraestrutura. Nós temos, por exemplo, o livramento Nossa Senhora do Livramento, onde o prefeito tem em caixa algo em torno de 11 milhões de reais, já chegando no último ano do seu mandato. Enquanto Caetité acumula dívidas enormes, não é, conforme já lista bem assim o Tribunal de Contas. Mas vamos esquecer as mazelas e vamos pensar assim no que pode ser feito. E eu proponho, inicialmente, acima de tudo, uma autoeducação, uma autoconscientização de todo cidadão, de toda cidadã caetitense. Não no sentido de se afastar da política. O tema de hoje foi muito propício, porque muitos perguntam, mas Éder, você tem uma vida que a gente sabe que é de conforto, tu já é um profissional há tantos anos, uma pessoa conhecida aqui e tudo mais, por que você vai se meter com política, sabe que isso não presta, ninguém lá presta, tudo mais, etc. Mas não pode ser assim. A partir do momento que nós nos conscientizarmos que temos um papel de cidadão, um papel de cristão para fazer e transformar, nós temos de participar da política e mostrar a todos que a política é um importante instrumento, um importante mecanismo para transformar a vida de todos, para transformar a vida da sociedade. Nessa época, indo agora para a parte inicial do seu questionamento, Pajé, nesta época de Quaresma, não é uma época simplesmente para a gente fazer aquelas renúncias básicas no que diz respeito aos alimentos, a determinadas atividades, etc. A época da Quaresma verdadeiramente busca do bom cristão algo muito além disso, não é? E neste momento, principalmente por estarmos em ano de eleição, e nós temos, pela Constituição Federal, esta oportunidade a cada 4 anos. Se errarmos de novo, não é? Serão 4 anos perdidos. Então essa janela para o futuro, a janela para as próximas gerações, ela só é aberta de 4 em 4 anos. Nós não podemos ficar numa posição de estagnados. Nós temos sempre de progredir. Esse é um dever de todo cristão. Esse é um dever maior passado para cada um de nós, sempre pensando, é claro, em tentar favorecer especialmente a vida de quem mais precisa. Pajé, tenho muita esperança. Não é? Se nós estivermos na prefeitura e se nós estivermos na Câmara de Vereadores, os políticos com pulsos firmes, se tivermos políticos com os interesses voltados efetivamente, não é, para a sociedade, para a comunidade e não para si próprio, nós teremos muito como fazer. Vou citar um exemplo aqui. Eu estive em João Barroca e o questionamento que você fez foi feito lá pelas pessoas que estão preocupadas no entorno da mina de ferro, não é? E a gente sabe que dentro, em breve, não é, ela entrará em atividade. Não se sabe ainda, não é, como Caetité será transformada, mas será transformada muito, mas muito, por conta dos recursos, das muitas pessoas que serão empregadas, inclusive vindo pessoas de fora, numa cidade cuja infraestrutura do entorno está toda abalada e comprometida, não é? Aquela Caetité tinha de ser pensada muitos anos atrás para acolher essas pessoas, acolher essas empresas. Essa Caetité já se perdeu, infelizmente. Mas o que nós podemos fazer? Em relação às empresas que são potencialmente poluidoras do meio ambiente, nós sabemos que uma série de condicionantes, não é, podem ser impostas, não é, tanto pela União, quanto pelo Estado da Bahia e também pelo município de Caetité. Afinal, essas empresas dependem também de licença da Prefeitura Municipal de Caetité para funcionarem aqui. E por que não aproveitar esse momento da concessão das licenças para exigir uma contrapartida dessas empresas? Não é? O político ruim, ele se dirige até essas empresas para exigir uma contrapartida para eles próprios. Quando, na verdade, o dever de político é se dirigir a essas empresas para exigir umas contrapartidas para a população, para a comunidade, especialmente para a comunidade do entorno, que é quem verdadeiramente sofre. Não é? Eu estive no local próximo à INB, são riquezas importantes que não deixarão, por mais que a pessoa possa ser crítica da extração de minérios, não se pode simplesmente deixar de produzir, porque há um interesse nacional em derredor disso. Do minério de ferro da mesma forma. Mas nós temos de extrair essa riqueza, mas pensando na população. Como a população será menos afetada com isso. É triste a gente ouvir de uma pessoa do entorno da mina do urânio, fala assim, eu tenho dificuldade de vender o requeijão, de vender um queijo, porque quando fala que a gente mora em tal região, o pessoal já chega, já reclama por conta da mina da INB. A gente precisa, portanto, né, pedir a essas empresas, e mais que isso, exigir dessas empresas contrapartidas que sejam voltadas
para os interesses, para as necessidades da população de Caetité e especialmente das populações que vivem no entorno, que dependem de emprego, de água potável e saudável, de estradas com qualidade e tudo mais. Portanto, muito pode ser feito, não é? Se tivermos as pessoas certas à frente dos cargos públicos em Caetité. Não de um cargo público eterno, que a pessoa tome aquilo como uma profissão, mas algo que a pessoa tome como um benefício, um privilégio, uma chance concedida por Deus mesmo para melhorar a vida dos outros. É assim que penso. Os governantes, Pajé, não podem ter receio nem medo de exigir das empresas que geram, não é, esses danos, ou que são potencialmente poluidoras, essa expressão legal, mas que, é claro, modificam bastantemente o meio ambiente, mas os nossos governantes, eles têm de exigir dessas empresas um monitoramento adequado, ostensivo, recorrente, para saber efetivamente, não é, que tipo de reflexo negativo isso tem gerado. Não no que diz respeito apenas ao bem-estar de quem mora no entorno, mas também no que diz respeito à geração de empregos e no que diz respeito, especialmente, vem aí o seu questionamento, a sua pergunta, à saúde dessas pessoas. Não é? O governo estadual anunciou para Caetité, e muito se publica, muito se aplaude, etc. tal, um hospital de câncer para Caetité. Mas imagina que nós estamos criando uma ferramenta importante para tratar quem está com câncer, quem passa por um mal terrível como esse. Mas quais medidas estão sendo adotadas? Com exigência do prefeito de Caetité e da Câmara de Vereadores de Caetité em relação às medidas preventivas. Não é? Se porventura há suspeita ou há estudos indicando que há mais pessoas afetadas por essa doença em Caetité do que em outra cidade, não é? É preciso saber por qual motivo isso se dá. É por conta da extração do urânio, não é? Se é por conta, se a extração de urânio, só pelo fato de existir já da natureza, já gera esse risco ou não. Estudos muito aprofundados têm que ser feitos. A gente não pode esperar, aí é que vem o maior questionamento meu e nosso. Nós não podemos esperar que ONGs de fora, não é? Que pessoas de fora do país, inclusive, se preocupem mais com a saúde de Caetité do que os seus próprios governantes, que nós mesmos. Não é? Essa exigência tem de partir de nós. Mas uma pena que, historicamente, essas grandes empresas passaram a ser cooptadas, passaram a ser frequentadas e aplaudidas por alguns políticos aqui em Caetité apenas para receber empregos ou indicarem pessoas para serem empregadas nos seus contratos sem concurso público, não é? Para receber eventual doação de campanha, para receber eventual antecipação de receita para o município, gerando uma maior renda em ano eleitoral. Isso é o que se questiona, não é? É aquela velha história, a gente volta sempre para o marco inicial, onde o mal político pensa apenas nas próprias eleições dentro do seu projeto de poder. Vou citar um exemplo aqui, apesar de terem estigmatizado como elefante branco, quando não apenas Ricardo Ladeia, mas, e eu estou olhando ali para o hospital agora, não é? Aquela estrutura magnífica que foi sonhada por Ricardo para toda a população de Caetité, mas que foi tecnicamente concebida na época pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, já pensava em fazer funcionar aquela estrutura, aquelas pessoas, aqueles técnicos, na Caetité dos próximos 50 anos. E não só Caetité. Eles quiseram, naquela época, criar um meio aqui, um hospital de porte regional mesmo, para desafogar os corredores dos hospitais de Vitória da Conquista, que já não conseguia atender mais tanta gente, porque todo mundo ia para Vitória da Conquista, como ainda vai, na sua maioria. Eles quiseram, portanto, criar um polo, um hospital em Caetité, para atender Caetité e mais 25 outros municípios da região. Quando se pensou no hospital para tratar da saúde, no hospital daquele porte, se pensou também no comércio de Caetité. Conquista cresceu e é uma metrópole hoje, por quê? Porque as pessoas se dirigem à Conquista para tratar da sua saúde, mas acabam gerando renda lá, porque quando pernoitam ou familiares têm de ficar no hotel, não é? E consomem no mercado, e tudo cresce e tudo se desenvolve. Nós perdemos, portanto, anos atrás, o bonde da história. Politicamente, fez bem para um determinado grupo estigmatizar aquela importante obra como sendo um elefante branco apenas e tão somente, quando esconderam da população de Caetité, covardemente,
a real importância do hospital. O Hospital do Câncer será importante? Será sim importantíssimo. Mas de que adianta nós termos o Hospital do Câncer, apesar de toda a sua importância, se os filhos e as filhas de Caetité têm de nascer em Biaçucê e Guanabi, porque aqui não tem condições sequer de nascer? Não é por conta de uma deficiência menor da maternidade Senhora Santana de Caetité, que passa por muitos problemas e precisa de uma atenção da prefeitura, a gente sabe disso, e por conta de um hospital municipal que não funciona. Portanto, foi só esse mais um exemplo, e um importante exemplo, de um governante que pensa em Caetité e de governantes lá em Brasília que pensaram em Caetité e na região dos próximos anos. Da Caetité, como o Dr. Ricardo dizia, dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Penso que nós não estamos neste plano aqui pajé à toa, não é? A dádiva da vida, a chance e a possibilidade de você ter algum reconhecimento, de você ter uma profissão, de você ter a oportunidade de conhecer pessoas, de você ter uma certa facilidade de expor as suas ideias ao público. Penso que nada disso é dado a uma pessoa, é dado a mim, ao vereador Cura, a minha esposa Magda que está aqui, a Djalma que faz o seu serviço já numa hora adiantada do dia, a você pajé que tem sua profissão e tem formação, a Danilo, repórter aqui também presente. Esses caracteres não são dados a ninguém se você não tiver um propósito maior em sua vida. Todos temos uma missão. Essa missão pode ser dada por Deus, pelo Criador de tudo, como essa missão pode ser dada por você mesmo. Penso que a maior prova de amor, né, de Deus em relação à humanidade foi permitir que cada um pudesse decidir da forma que bem quisesse. Foi conceder aos homens e às mulheres, enfim, o livre-arbítrio. Nós podemos, portanto, e temos a chance de decidir pelo bem ou de decidir pelo mal. Mas o nosso dever, enquanto cristãos, ou não sendo cristãos, não importa a religião, não importa a crença, não importa... A pessoa pode até não acreditar em Deus, mas se acreditar nos homens e acreditar na decência, no bem-estar de todos, numa vida em que todos possam ter as mesmas chances, para que ninguém seja tratado como escravo, como servil, não é, como uma pessoa excluída. Cada um de nós tem um dever de fazer o melhor pelo próximo. E o que me coloca nessa vida, deixando de lado os meus afazeres, deixando de lado um pouco a minha família, deixando, já comprometendo também o meu trabalho, o que me leva a crer que a gente pode mudar é porque penso que nós estamos em tempos de mudança. Não mudança apenas em Caetité, mas eu penso na grande mudança e transformação também da humanidade. Quando a gente assiste aos noticiários, a gente tem a falsa percepção de que tudo é muito ruim, de que só existem pessoas ruins, só existe maldade e coisas trágicas e tudo mais. Mas a gente não consegue perceber que muitas bondades, muitas ações boas são praticadas todo dia, a cada instante, por tanta gente de bem. A maior parte da população de Caetité é séria e comprometida. A gente sabe que muitos dos excluídos, infelizmente, acabam se perdendo no caminho e fraquejando e vendendo o seu voto no dia das eleições e comprometendo o futuro de toda uma cidade pelos próximos anos, não só os 4 anos, como você disse, mas os tantos outros anos mais à frente. Mas se nós participarmos da política, não na condição de que quem quer viver da política, não é meu caso, eu tenho profissão, não é? Graças a Deus eu tive o benefício de meu pai, Valmir Carneiro Davi, minha mãe Marivalda, que meu pai pagava a minha faculdade, a Universidade Católica do Salvador, pagava as mensalidades, minhas despesas, e minha mãe custeava os meus livros, arrumando festas de casamento, não é? Isso não veio à toa e eu tenho de aproveitar chances como essa, como todos nós que somos privilegiados em relação à grande maioria da população de Caetité, nós não podemos perder a chance de utilizar dos recursos que temos, dos nossos potenciais, da nossa esperança de transformar, para transformar verdadeiramente Caetité. Nós teremos uma chance e temos de expor e chamar e convidar para que pessoas com bons propósitos e bem intencionadas participem disso. A ideia agora é discutir políticas públicas, é discutir Caetité, preparar um bom plano de governo para, na época da campanha eleitoral, divulgar isso. E entregar assim ao eleitor, à eleitora, o que você pensa sobre Caetité. E que Caetité decida com liberdade. Decida pelo melhor. Não importa, e digo isso, quem gosta de marketing não gosta de ouvir isso, mas eu falo porque é de meu coração, é de meu sentimento.
Não importa o resultado, pajé, da política em Caetité. Pretendo muito que o resultado seja o melhor. Mas o que eu mais desejo é que a população de Caetité possa decidir com total e exclusiva liberdade. É o mais importante para nós transformarmos. Se o resultado não for aquele pretendido, não importa. Mas nós temos de transformar e mostrar uma política diferente desde a campanha eleitoral, desde a pré-campanha eleitoral, para que todos possam decidir com consciência, para que ninguém lá no final tenha de, infelizmente, vender o seu voto, vender a sua dignidade e vender o seu futuro. Portanto, eu faço um convite, eu estou sempre aberto a discussões, a tirar dúvidas. Quem quiser se voluntariar e participar da elaboração e colaborar com a elaboração de nosso plano de governo, nós recebemos com muita alegria, de muito bom grado, iniciativas assim. Enfim, tenho muita esperança, sou caetitense e mais que isso, sou cristão, sou cidadão e uma pessoa que acredita no futuro melhor e que acredita no potencial humano, especialmente no potencial dessa gente inteligente e promissora de Caetité. São empreendedores desde os mais simples aos mais complexos. Caetité, a gente sabe, rivalizava com Salvador há 100 anos atrás na formação do polo intelectual do estado da Bahia. Imagine uma pessoa de 100 anos atrás pensando na Caetité nos próximos 100 anos, de repente encontrar a Caetité como está hoje, é muito triste. Nós não podemos, portanto, perder esse potencial, pois acreditamos em Caetité e no potencial de sua gente.